Vamos então ver o problema número 14 da prova Canguru Matemática Sem Fronteiras, estudante 2019 para o 12º ano, e cujo enunciado diz-nos o seguinte: três cangurus, Alex, Bob e Carl, saem todos os dias para passear. Se o Alex não usa chapéu, então o Bob usa chapéu. Se o Bob não usa chapéu, então o Carl usa chapéu. Hoje o Carl não está a usar chapéu. Quem é que hoje está de certeza a usar chapéu? Portanto, o problema dá-nos aqui várias opções de resposta e vamos resolver este problema. Este problema tem por base a implicação, ou também chamada condicional, na lógica matemática, e vai ser resolvido por dois métodos. No primeiro método, vamos analisar os resultados recorrendo à tabela da verdade. No segundo método, tendo por base os conceitos de recíproca, contrária e contrapositiva de uma implicação, vamos determinar as relações entre o antecedente e os dois eventuais consequentes. Portanto, vamos ver estes dois métodos. No primeiro método, vamos considerar as proposições P, Q e R, em que P é Alex usa chapéu, Q Bob usa chapéu e R Carl usa chapéu. E vamos anotar os valores lógicos da combinação destas três proposições numa tabela da verdade. Portanto, explicitamos aqui a combinação dos valores lógicos, não é? VVV, VVF, assim por diante até chegar FFF. Portanto, são as combinações possíveis. E explicitando as negações das combinações das proposições, vamos explicitar as negações. Portanto, a negação de P, se é verdadeiro, passa a falso, se é verdadeiro, passa a falso, e aqui se é falso, passa a verdadeiro. E o mesmo para os outros. Vamos considerar também as duas implicações que são dadas como dados de partida do problema. Portanto, ele diz-nos, o enunciado diz-nos que se o Alex não usa chapéu, portanto, não P, então o Bob usa chapéu. Então implica Q. Não P implica Q. É verdadeira. Isto é verdadeiro. Se o Bob não usa chapéu, portanto, não Q, então o Carl usa chapéu. Não R. Portanto, também é verdadeira. Portanto, estes são dados do problema e sabemos que são verdadeiras, estas implicações. Acrescentando à tabela da verdade as duas implicações fornecidas, portanto, o não P implica Q e não Q implica R, e desenvolvendo a combinação dos valores lógicos, chegamos à conclusão que estas opções de falso não devem ser consideradas, não é? Porque nós sabemos que estas duas implicações são verdadeiras. Portanto, estes valores lógicos possíveis, estes são os valores lógicos possíveis das duas implicações, mas tendo em conta que o valor lógico do problema, dado pelo problema, é verdadeiro, portanto, significa que esta implicação é sempre verdadeira e aquela é sempre verdadeira, estas duas possibilidades são eliminadas, portanto, estas duas combinações são eliminadas, assim como estas duas são também eliminadas, portanto, coincidem uma com a outra no caso da última. Excluídas então as combinações não P implica Q e não Q implica R, com valor lógico falso, portanto estão eliminadas aqui com uma lista a vermelho, vamos então considerar a proposição relativamente à qual pretendemos saber o seu valor lógico. E qual é essa proposição? É a seguinte: se o Carlos não usar chapéu, quem é que hoje está de certeza a usar chapéu? Portanto, temos duas hipóteses. Não Q implica P e não R implica Q. Portanto, isto se for verdadeiro. Portanto, são as duas relações. Nós vamos ter uma relação entre R e P e eventualmente uma relação entre R e Q. Aqui o aspecto de dizer que quem é que hoje está de certeza a usar chapéu significa que as possibilidades desta implicação terão que ser sempre verdadeiras. Calculando, portanto, os valores lógicos das duas implicações que eventualmente podem verificar-se, né, chegamos a esta conclusão. A primeira é que podemos concluir, relativamente a esta implicação não R implica Q, que o Bob usa sempre chapéu. Né? Portanto, as 5 possibilidades possíveis, portanto, resultantes da combinação dos valores lógicos P, Q e R, são sempre verdadeiros. Portanto, se o Carl usa chapéu, o Bob usa sempre chapéu. Portanto, esta é uma das respostas. Portanto, agora, relativamente à combinação não R implica P, nem todas são verdadeiras. Existe aqui uma falsa. Portanto, esta não pode ser considerada. Portanto, o Alex nem sempre usa chapéu. Portanto,
O problema diz-nos quem é que utiliza de certeza o chapéu naquele dia. É o Bob. O Alex nem sempre usa, porque tem aqui das 5 hipóteses, não é? Há uma delas que não utiliza chapéu, portanto está fora de questão. Sendo assim, como nós vimos aqui, quando o Carlos não usa chapéu, não significa que o Alex use sempre chapéu. Pelo que das 5 hipóteses, 4 delas são verdadeiras e uma delas é falsa. Agora, relativamente à implicação, não implica que das 5 possibilidades, as 5 são verdadeiras. Portanto, o Carlos usa chapéu. Quando o Carlos não usa chapéu, o Bob usa de certeza chapéu. Portanto, a opção de resposta é E, somente o Bob. Se o Carlos não usa chapéu, então o Bob usa chapéu. Ou numa linguagem mais corrente, sempre que o Carlos usa chapéu, de certeza que o Bob também está a usar chapéu. Portanto, esta é a resposta ao problema. O segundo método, vamos analisar as proposições compostas tendo em conta os dados do problema e os conceitos de recíproca contrária e contrapositiva. Consideremos então as proposições P, Q e R e as duas implicações de partida como dados do problema que são verdadeiras. E pretendemos saber qual é a relação entre não Q implica Q e não R implica Q e não R implica P. Será que estas implicações para serem selecionadas têm que ser sempre verdadeiras? Vamos verificar qual é o seu comportamento. Na implicação não R implica Q, será sempre verdadeira. Vamos ver a questão. Nos dados do problema temos uma relação entre a proposição R e Q, que é exatamente um dos dados, que é não Q implica R, que é sempre verdadeira. Sendo o antecedente da implicação que podemos analisar não R, não é? Não R, este é o antecedente, será que podemos transformar a proposição não Q implica R de modo que o antecedente também seja não R? Claro que podemos. A contrapositiva desta, né? A contrapositiva não, é a proposição, é trocar o antecedente com o consequente e negar ambos. Portanto, será não R e depois não Q. A dupla negação significa a afirmação. Portanto, esta é a contrapositiva daquela. Recordamos aqui que numa proposição composta, a sua contrapositiva são logicamente equivalentes. Portanto, neste caso, não Q implica R é logicamente equivalente a não R implica Q. Se a proposição não R implica Q é logicamente equivalente a não Q implica R, então podemos concluir que pelo consequente Q, que o Bob usa chapéu, e por serem verdadeiras as expressões não R implica Q, podemos dizer que usa sempre chapéu, não é? Como nós podemos ver, esta opção aqui está fora de causa porque ele diz-nos que não Q implica R é sempre verdadeira, portanto, das 4 é sempre verdadeira, significa que esta aqui está fora de questão. Portanto, nós temos 3 é sempre verdadeira, portanto, esta falsa está fora de questão, ficamos com 3 verdadeiras. Quando o Carlos não usa chapéu, significa que o Bob usa sempre chapéu, pelo que das 3 hipóteses possíveis, que são estas 3, todas elas são verdadeiras. O que significa que quando o Carlos não usa chapéu, não é? O Bob usa sempre chapéu. Portanto, está de acordo com a primeira metodologia. Agora vamos ver a segunda variante. É a relação entre não R implica P. Nos dados do problema não temos uma relação direta RP. Mas, contudo, se analisarmos as duas implicações dadas pelo enunciado, podemos verificar que podemos ter uma relação indireta entre a proposição R e P. Se recorrermos à propriedade transitiva, se recordarmos, aliás, a propriedade transitiva da implicação, diz que se P implica Q e Q implica R, então P implica R. Então é necessário que a proposição consequente antes do I, portanto esta aqui, seja igual à proposição antecedente depois do I. E não é. Neste caso nós temos não P implica Q e não Q implica R. Mas podemos transformar esta naquela, podemos transformar o antecedente deste em Q. Vamos ver. Podemos transformar não Q implica R na sua contrária, né? E obtemos Q implica não R. E como sabemos que a implicação e a sua contrária são logicamente equivalentes, estamos em condições de prosseguir com o raciocínio. Sendo assim, utilizando a propriedade transitiva, nós podemos, se não P implica Q, e
porque já transformamos este não que em que pela sua contrária. Se que implica não R, então não P vai implicar não R. Não P vai implicar não R. Dado que a implicação proposta equivalente não P implica não R, não tem o formato pretendido, porque nós queremos o formato não RP e não PR. Nós temos que transformar o antecedente terá que ser não R. Temos que substituir pela sua contrária. A contrária desta já fica com não R como antecedente. Ou seja, não R implica não P. Portanto, porque não existe nenhuma condicionante às possibilidades, analisando a tabela da verdade, a implicação não R implica não P, verificamos que o valor lógico não é sempre verdadeiro. Não é? Portanto, analisando as possibilidades, verificamos aqui uma das 4 possibilidades, há uma delas que é falsa. E, portanto, sendo uma delas falsa, significa que o Alex não usará sempre chapéu. Quando o Carlos não usa chapéu, portanto, esta é uma posição equivalente, quando o Carlos não usa chapéu, não significa que o Alex use sempre chapéu. Porque das 4 hipóteses possíveis, 3 são verdadeiras e uma delas é falsa. O que significa então que quando o Carlos não usa chapéu, nem sempre o Alex usa chapéu. Só usa chapéu em 3 das 4 possibilidades. Analisando as respostas disponibilizadas pelo problema, verificamos que a conclusão é a mesma, isto é, nas duas implicações possíveis, que é não R implica Q, não R implica P. Aqui nesta verificamos que o Carlos não usa chapéu e o Bob usa sempre chapéu, não é? Porque das 3 hipóteses possíveis são as 3 verdadeiras, mas neste caso das 4 hipóteses possíveis apenas 3 são verdadeiras, portanto não está excluído esta opção do Alex usar sempre chapéu. Portanto, a opção correta é a E. Se o Carlos usa sempre chapéu, então o Bob usa chapéu. Ou numa linguagem corrente, sempre que o Carlos usa chapéu, de certeza que o Bob também está a usar chapéu. Portanto, esta é a resposta ao problema.